Meus amados, nós temos aqui duas mensagens, uma feita pela sacerdotisa Julinha e a outra sacerdotisa Margarida, as duas têm 20 minutos cada uma. Eu vou passar agora, então, a mensagem da sacerdotisa Julinha Souza. Um momento, por favor. Paz do Senhor, amados, que a bênção de Deus, que a presença de Deus, a unção e o Espírito Santo sejam sobre todos vocês, em nome de Jesus. A palavra hoje fica em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Esta palavra, ela simboliza, ela mostra sobre o sacrifício que Jesus fez por nós. Ela mostra a expiação de pecados, que é também como consequência, a garantia da nossa vida eterna. Aqui está falando que se andarmos na luz, quem que é a luz? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a presença de Deus. Se andarmos na presença de Deus, nós teremos comunhão uns com os outros. Porque quando nós temos Deus, nós temos paz e conseguimos conviver com todo mundo. E conseguimos também cumprir os mandamentos do Senhor. Andar na luz. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocar o Senhor em primeiro lugar. E o segundo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós agirmos desse jeito, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo pecado. Então, você vê aqui, se porém, tem uma condição. O sangue de Jesus vai purificar todo mundo de qualquer pecado? Vai, mas você tem que estar andando nos caminhos do Senhor, você tem que estar na luz, você tem que estar cumprindo os mandamentos de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Então, nós não somos salvos por nós mesmos, por nossos próprios esforços. Como diz mesmo a palavra, não é por obras, mas é por causa de Cristo, é por causa do sacrifício. O preço é o sangue de Cristo, não é prata nem ouro, nem ser perfeito, nem fazer obras de caridade, nem ir à igreja todos os dias. Não é isso. Não é por obras, não é por prata, não é por ouro, mas é pelo sangue do Cordeiro. É graças a que Cristo fez por nós que somos salvos, que somos perdoados, que somos purificados, que nós adquirimos a vida eterna. É o Senhor Jesus que é a porta. Ele é a porta lá da pérola. Ele é a chave. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, a Bíblia, ela descreve que o sangue de Jesus, ele é precioso, ele é puro, e é pelo sangue dele que a humanidade se reconcilia com Deus. Nós fazemos as pazes com nosso Senhor, nós nos reconciliamos com ele através do sangue do Cordeiro. Jesus é o intermédio por isso. Não tem outro caminho, é com Jesus, ele é a ponte. E ele, o sangue de Cristo, ele purifica-nos de todo pecado. Ele purifica, ele deixa a gente limpo de todas as transgressões. Ele representa o preço pago para nos resgatar. Ele nos comprou por preço alto, foi por
preço de sangue que o Senhor nos comprou. Aleluia. Glórias a Deus. Em 1 Timóteo 8, fala assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aqui está falando que nós temos que ter cuidado, não só de nós, mas do nosso próximo. E além de cobrir nossas vidas com o sangue do Cordeiro, nós também devemos cobrir o nosso próximo, o nosso parente, as pessoas da fé, com o sangue do Senhor, com o sangue de Jesus, para que eles também fiquem limpos, porque todo mundo foi comprado por preço alto. Nós temos que cobrir o nosso próximo, nossos parentes, com oração. Em Atos 20, 28, fala sobre isso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Nós temos que cuidar uns dos outros, porque todos nós que estamos aqui, debaixo dessa guarda, dessas asas do Senhor, descansando no Altíssimo, todos nós fomos comprados com preço de sangue. Foi um preço muito alto. Tudo que Cristo fez por nós não foi pequeno, foi muito grande, ninguém conseguiria passar por isso, mas ele fez isso por amor a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Ele fez isso por amor. Ele fez isso com a própria vida, com preço de sangue. Então, nós temos também, além de nós, cuidar dos nossos parentes, cobrir com amor, com oração, cobrir com o sangue de Jesus e nos cobrir também, e os da fé. Nós aqui, irmãos, nós aqui, amigos uns dos outros, também devemos nos cobrir com sangue, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus limpa, purifica. O sangue de Jesus protege. E vocês podem ver que antes o sangue de Jesus, eles colocavam o sangue de Jesus lá na época lá do Moisés para proteger. Olha o que fala aqui em Êxodo 12, capítulo 12, e eu vou citar aqui o versículo 7, depois vou lá para o 13, que fala assim: o Senhor, ele instruiu Moisés de colocar o sangue nas umbrais de portas e janelas para proteger o povo, porque ele estava enviando o anjo da morte para levar os primogênitos. E aqueles que obedecessem esse decreto, os primogênitos não seriam levados. E todos fizeram de acordo com o que Moisés falou. E quem fez isso, os seus filhos, os primeiros filhos foram poupados. Ele falou assim: passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas. E lá no versículo 13 fala: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então vocês veem aqui que o sangue aqui representou uma cobertura espiritual de proteção. E o sangue de Jesus também representa isso, por isso nós temos que cobrir as nossas casas pela fé, em oração, usando a unção, e a unção representando o sangue de Jesus, e ungir os umbrais de portas e janelas, para representar essa proteção, para ser um sinal para o mal não entrar na nossa casa, porque tudo é com permissão do Senhor. Não existe esse negócio, que as coisas saem do controle. Nada sai do controle de Deus. Se o mal entrou na sua casa é porque você permitiu, você deu brecha. E o Senhor, ele não pode interferir, mas se você cobre a sua casa, a sua família, as entradas e saídas com o sangue do Cordeiro, com a unção do Senhor, o mal não poderá entrar, porque vai ser um sinal. A sua casa vai estar selada. E olha aqui o que aconteceu também. O sangue, ele representava a nova aliança.
Antigamente, quando Cristo ainda não tinha vindo, lá na época de Moisés também, no versículo 24, essa palavra ela fala que o sangue de animais sacrificados sem defeito, né, puros, era usado para selar alianças. E aí, quando Deus deu os 10 mandamentos ao povo através de Moisés, ele aspergiu o sangue do cordeiro sem defeito sobre o povo, como um testemunho que a aliança entre Deus e o povo estava selada. Eu vou ler aqui rapidinho. É o capítulo 24, Êxodo 24, do 1 ao 8, que diz assim: Deus disse a Moisés: suba um monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. Aí o povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés também escreveu tudo que o Senhor dissera. Então, aí lá no final, no versículo 8, para selar essa nova aliança, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras. Então, através de Moisés ter levado lá os novos mandamentos para o povo seguir fielmente, para selar esse acordo, para firmar essa aliança, ele aspergiu o sangue. Então, vamos levar um pouquinho lá para frente, no Novo Testamento. Jesus fez a mesma coisa, só que agora ele fez uma nova aliança. E ele simbolizou essa nova aliança lá em Mateus 26, 28, com o vinho representando o sangue e o pão representando o seu corpo, porque agora, quem seria o que se sacrificaria por nós não seria mais um animal sem defeito, um animal puro, mas seria o próprio Jesus, Filho de Deus Altíssimo. E ele ia oferecer o seu sangue, representado pelo vinho, e o seu corpo, representado pelo pão. Essa foi a nova aliança. Lá em Mateus 26, 28 fala: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Aí, continuando, diz assim: que é derramado em favor de muitos. E eu digo que, de agora em diante, não beberei desse fruto da videira, que é até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Ou seja, ele estava afirmando aqui uma nova aliança, mas só que dessa vez seria com o seu próprio sangue. E assim, como o nome de Jesus tem poder, porque tudo que você pedir em nome de Jesus, o Pai vai lhe dar conforme a vontade dele, para que o nome dele seja glorificado e você também fique feliz. O Senhor falou: até agora nada pedis em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. E como o Senhor deu todo o poder sobre o nome de Jesus para pisar em cabeça de serpentes e escorpiões, o sangue que está em Jesus também recebe esse poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem todo o poder. E o sangue de Jesus, ele nos aproxima do Senhor. No versículo 2, em Efésios 2:13, fala assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, o sangue de Jesus, ele é essa nova aliança. O sangue de Jesus, ele nos sela, ele nos marca, a gente fica com a marca do Senhor através do sangue de Jesus. E isso acontece quando a gente aceita Jesus, a gente segue ele fielmente. E como fala aqui a palavra, quando você anda na luz e tem comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus vai te purificar. E o sangue de Jesus é a expiação de todo pecado, você é perdoado de todo pecado. Olha quantos benefícios tem o sangue de Jesus. Por que nós não clamamos mais pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas? Olha quantas maravilhas ele faz. Vamos cobrir nossas casas, nossas famílias, nossos negócios, nossas finanças, tudo que nos diz respeito, tudo que é nosso.
Vamos cobrir com o sangue de Jesus para que ele esteja protegido. O sangue de Jesus tem tanto poder. Olha o que aconteceu aqui com uma ex-bruxa, que eu vi um testemunho. Ela fazia os trabalhos dela, né, de bruxaria, ela conseguia invadir as igrejas, invadir casas dos crentes. A função dela ali era esfriar o crente, era afastar o Senhor aí da igreja e esfriar e causar contenda. Muitas coisas que acontecem disso na igreja é por permissão de muitos bruxos ou pessoas que trabalham para as trevas e que acabam invadindo a igreja e esfriando essa igreja e fazendo muitas pessoas se desviarem. E esse era o papel dela. E ela falava assim que a pessoa podia até estar cantando os louvores lá, mas não acontecia nada, não fazia efeito, ela conseguia fazer ainda o trabalho dela. Então você vê que não são todos os louvores que agrada a Deus, né? Mas ela disse uma coisa, que todos os louvores que falava, que exaltava o Senhor, que colocava o Senhor no centro, que clamava, falava do sangue de Jesus, que falava do nome de Jesus, que falava da pessoa de Jesus. Todos esses louvores, aí, neste caso, ela falava que não conseguia fazer nada na vida da pessoa. Ela, na verdade, sentia tanta fraqueza que tinha casos que ela chegava a desmaiar. Aí, ela, nesse caso, ela não conseguia fazer as coisas na vida da pessoa. E aí, o que acontecia? Ela viu assim, meu Deus, o Senhor que eu sirvo, então, que eu achava que era o Deus Todo-Poderoso, não tem poder nenhum com o sangue de Jesus. Aí, então, ela pensou, o que eu estou fazendo aqui servindo a esse Senhor das trevas, que eu não consigo entrar na casa do crente, que fala do nome de Jesus, do sangue de Jesus. Então, ela largou essa vida errada de bruxaria, ela viu que o que ela estava servindo não tinha tanto poder assim, e ela começou a servir a Jesus. Ela entregou sua vida a Jesus e ela saiu espalhando isso para as pessoas. Assim, clame o sangue de Jesus, escute louvores que falam do sangue de Jesus, porque esses louvores, o mal não tem ação, não consegue agir na vida da pessoa. Ela começou a agir desse jeito. E a gente pode afirmar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem tanto poder que ele anula todo o pacto com o mal. O sangue de Jesus quebra todo o jugo, quebra toda a maldição. O sangue de Jesus anula todo o maligno. Não importa a vida que você levava, não importa o que você fez de errado. Se você se voltar para o Senhor e estiver debaixo do sangue de Jesus, você tem vida nova. Você anula todo o mal da sua vida. Você fica selado, o mal não vai ter acesso. Com o sangue de Jesus cobrindo a sua vida, a sua finança, a sua casa, o seu casamento. Você tem que clamar isso todos os dias. Acordou, clama o sangue de Jesus para cobrir tudo que é seu, toda a sua família, tudo que te diz respeito, o seu irmão que está lá passando necessidade, o irmão da igreja, os parentes, cobre tudo com o sangue de Jesus. Nós somos intercessores. O Senhor nos deu poder e autoridade para pisar em cabeças de escorpiões e todo o poder das trevas. Nenhum dano nos fará. Não precisamos ter medo. Vamos clamar pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Eu vi o outro testemunho de uma criança que ela estava no quintal e ela viu uma cobra. Só que assim, não adiantava ela correr. Se ela corresse, a cobra picava ela. Ela ficou parada, paralisada. E os pais também viram isso, o pai e a mãe, só que eles estavam um pouco longe e não dava para eles pegar a criança, seria tarde demais. Então, eles lembraram do poder que há no sangue de Jesus e a mãe começou a falar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. O pai também começou a falar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Aí a criança vendo os pais falando isso, ela foi lá e começou a falar, sangue de Jesus tem poder. Todos os três ficaram falando, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Sabe o que aconteceu? A cobra, ela recuou. Nenhum mal pode nos atingir se a gente tem o Senhor nas nossas vidas. O Senhor envia o seu leão da tribo de Judá, que ruge bem alto e afasta todo o mal de nossas vidas. O Senhor envia os teus anjos com a espada desembainhada. Não estamos sozinhos. Basta clamarmos ao Senhor.
Por isso que a palavra fala que o reino dos céus pertence às crianças, porque as crianças dependem dos pais. Acontece alguma coisa, elas vão para o pai. Acontece alguma dificuldade, elas não vão tentar resolver sozinhas, elas vão correndo para o pai. E é isso que Deus quer da gente. A gente quer que a gente seja como uma criança, que seja totalmente dependente dele. Aconteceu alguma coisa, está com dificuldade, sentiu que há um perigo, clama o sangue de Jesus, clama a ajuda do Senhor, ele envia ajuda. Ele é o nosso Pai, ele nos ama. Nós temos que confiar mais no nosso Senhor. Eu mesmo passei por isso, eu estava andando, indo lá para o posto de saúde, e tinha um homem lá na frente, eu vi que ele estava olhando para mim, e deu para ver que ele estava um pouco possuído. Eu vi que ele estava falando sozinho, falando besteira, e aí ele apontou assim para mim, mostrou para mim o dedo, e eu falei assim, meu Deus, eu estou indo para a direção desse Senhor, mas eu tenho que continuar andando, não vou poder desviar. E aí, o que eu fiz? Eu clamei o sangue de Jesus sobre a vida daquele homem. E eu acho que eu falei umas 5 vezes que o sangue de Jesus seja sobre esse homem. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. O cara olhou assim para mim depois, parece que ele ficou tão sem graça e saiu e foi embora. Ele desceu as escadas e depois, andando mais um pouco, eu fui descer a mesma escada. E aí eu dei uma olhada depois que eu desci as escadas, eu olhei em geral e eu vi que o cara sumiu. Sabe, a gente tem que clamar o sangue de Jesus quando você vê que há algo que não é do Senhor, clama o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus enfraquece o mal. E aí eu consegui chegar até o posto de saúde, sã e salva, debaixo da proteção do Senhor. Se está em perigo, clame o sangue de Jesus sobre a sua vida. O Senhor, ele vai te envolver com a cápsula dele, da cobertura espiritual, vai te cercar com seus anjos, com o fogo. Você está debaixo das asas do Senhor. Não é à toa o Salmo 91, não. Você realmente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É isso que acontece na vida de nós, que confia no Senhor, que descansa nele, que anda na luz. E o sangue dele cobre nossas vidas, a tal ponto que até os nossos pecados são perdoados, são limpos, são purificados. O sangue de Jesus também, ele é a porta de acesso para nós sermos salvos, ele é a garantia da eternidade. Olha o que fala aqui em Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Então um dos anciões me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E estes que lavaram o sangue do Cordeiro não vão mais chorar, não vão mais sentir dor, nem vão se afligir debaixo do calor. Estará com o Senhor para sempre. Então vamos clamar o sangue de Jesus, que vai limpar nossas vestes, vai deixar mais alvas do que a neve. Nossas vestes têm que estar adequadas para o reino de Deus. Temos que clamar o sangue de Jesus sobre a nossa mente. Está com pensamento negativo, está triste, está falando muita besteira, está falando palavras negativas, clame o sangue de Jesus sobre a sua língua, sobre a sua boca. Clame o sangue de Jesus sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração. Ele vai limpar e purificar o seu coração. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre o seu casamento. O casamento está tendo muita briga, muita contenda. Clame o sangue de Jesus sobre o casamento. Nós temos a palavra, o Senhor lançou a palavra, o Senhor abriu a boca e falou, eis que faço os céus e a terra, e aconteceu. O Senhor fez os céus e a terra. Nós somos filhos de Deus. Ele também nos autorizou a usar nossa boca para profetizar. Então vamos clamar o sangue de Jesus sobre nossas vidas, sobre as nossas finanças, sobre o nosso filho que está ali no caminho errado, sobre o marido, sobre a esposa, sobre a nossa conta bancária, sobre o nosso trabalho. Tudo que nos diz respeito, cobre com o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus protege, firma uma aliança com Deus. O sangue de Jesus limpa e purifica de todo o pecado, deixa as vestes mais alvas do que a neve. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E como diz lá o louvor, que faz até inferno estremecer. E realmente é verdade, porque o sangue de Jesus tem poder. Então vamos clamar mais pelo sangue de Jesus. E vou deixar aqui uma oração para finalizar. Meu Deus e Rei, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que tivemos em perigo,
ou não cobrimos ou selamos algo que nos diz respeito, nos protegemos com o sangue do Cordeiro. Perdoa-nos, Senhor, mas que a partir de agora, Pai, a nós mesmos, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, nossos 5 sentidos, que a gente cobre com o sangue de Jesus, para que a gente seja completamente controlado pelo Espírito Santo, para que ele faça parte de nós, porque nós estamos selados, nós somos templo do Espírito Santo, que a gente cubra o nosso coração com o sangue de Jesus, porque a tua palavra mesmo diz, guarde o coração, nós devemos guardar o nosso coração, e a partir do momento que nós estamos guardados e selados, que a gente cubra a nossa vida, nossa família, nossos filhos, marido, esposa, que a gente cubra a nossa casa, portas e janelas, entradas e saídas, que a gente cubra tudo com o sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, para que seja protegido, limpo e purificado. Muito obrigada, meu Deus e Rei. Eu te agradeço em nome de Jesus por essa oportunidade. Amém. Eu me firmo nisso. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Nosso muito obrigado, sacerdotisa a Julinha Souza. Sangue de Jesus, né, amado?